Que privilégio é falar com o Senhor, Pai amado, que tudo pode fazer. E o Senhor que tudo pode fazer, pode tocar o nosso coração. O Senhor pode fazer a gente humilde, não arrogantes, não confiantes em nós mesmos ou na nossa experiência, naquilo que sentimos, naquilo que vivenciamos. Ó Deus querido, nos ajude, nos ensine, ensina a nos orar. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, lembrando que eu quero a participação dos poucos que estão presentes. Quando quiser, levante a mão, a gente comenta. Mas aqui conversando com uma pessoa no intervalo e relembrando como assim, Deus nos colocou em sociedade, em comunidade, para aprendermos uns com os outros. E como esses movimentos que te ensinam a ter um contato direto com Deus, para tudo ter resposta de Deus, como é difícil ensinar pessoas que sempre já têm a resposta de Deus. Já sabem a verdade, já sabem tudo. Como dialogar, como conversar sobre pontos da verdade. Deus dá a interpretação bíblica, eles não precisam de interpretação. Deus já mostra o que o irmão X lá, não, aquele irmão é fanático, é liberal, ele está assim, não, já entendeu, Deus me revelou, olha aqui, eu li a Bíblia aqui, falando que nos últimos dias haveriam pessoas, então eu já li sobre ele, eu já sei, e a gente pula questões básicas da fé, né? Vamos então continuar aqui. Antes então de continuar, lembrei, me deram um texto aqui que eu não tinha conhecimento, eu achei muito importante. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Está em Para Conhecê-lo, páginas 256. Jesus ensinou seus discípulos a orar. E muitas vezes insistia com eles acerca da necessidade de oração. Não lhes, olha só, olha esse ponto, não lhes ordenou que estudassem livros para aprender uma fórmula de oração. Não deviam fazer orações aos homens, mas sim tornar conhecidas suas petições a Deus. Ensinava-lhes que a oração que Deus aceita, ela é simples e fervorosa, prece provinda de um coração que sente sua necessidade. Ele prometeu enviar o Espírito Santo para compor suas orações. Olha que importante, Deus não ordenou que a gente participasse de um movimento onde ensinaria uma fórmula criada ali com muitas coisas do pensamento humano, outras com raízes até mesmo naquilo que nós vimos de Inácio de Loyola, os exercícios espirituais de Loyola. Deus já deu exemplos de homens santos e fiéis, como eles oravam. Já deu também claramente o modelo de oração dado pelo próprio Cristo. Para que nós vamos querer as pimentas da vida espiritual? Devemos planejar? Olha só esse texto. Mas o Filho de Deus era submisso à vontade de seu Pai, e dependente do seu poder. Tão plenamente vazio do próprio eu era Jesus, que não elaborava planos para si mesmo, aceitava os que Deus fazia a seu respeito, e o Pai os desdobrava dia a dia. Assim devemos nós confiarmos em Deus, para que a nossa vida seja uma simples realização, operação da sua vontade. Esse texto ensina que nós nunca devemos fazer planos. É difícil esse texto. Ou ele está querendo, você lendo aqui melhor, ele está querendo dizer aqui mais a respeito de dependência. Sabe, quando a gente chega a textos difíceis, a gente deve pegar, eu vou pegar esse texto e vou fazer uma doutrina. Pessoal, nunca mais façam planos. Todo dia vá até Jesus, ele vai te mostrar o que você quer. E o que a gente faz com esse outro texto? Que a gente já leu. Que todo dia nós temos que nos consagrar pela manhã, fazer disso a primeira tarefa. Qual a oração? Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus, o quê? Projetos ou planos. Ousa-me hoje em teu serviço, permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos, para que execute ou deixe de executar, conforme o indique a sua providência.
assim dia a dia podeis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Devemos planejar com Deus, ao lado dele, fazendo planos, e ainda assim submeter a Deus e ter a dependência de que mesmo que ele queira bagunçar todos os nossos planos e dar os planos dele, que assim seja. E quando então precisamos, porque ali a gente falou de coisas que a gente não precisava, quando que a gente não, entre aspas, de algo respondido, porque existem muitas situações que nós já deveríamos saber por princípios, ou também pelo raciocínio que Deus quer que nós tenhamos, previsão, prudência. Eu estava vendo uma rádio evangélica e muitos nós adventistas caímos nesse erro, onde a pessoa estava falando assim, olha, eu estava precisando de um carro novo, um carro melhor, um carro mais confortável, e orei muito a Deus, e fui lá, comprei sem ter o dinheiro, e assim, não estou falando para o ministério, para Deus, estou falando para algo pessoal dele, e comprei, e aí eu orei muito, dei dinheiro na igreja, e aí consegui pagar o meu carro em 3 anos, terminar de pagar a pessoa que eu devia em 3 anos, deu certo. Olha, Deus quer que nós analisemos os princípios de finanças. Será que a vida cristã é uma bagunça? Quando a gente sente, a gente faz? Ou é algo concreto, real, previsível? Vai estudar finanças. Vai estudar o que também a sabedoria dá nessa parte é dito. Porque toda a sabedoria humana vem de Deus. Aquilo que é realmente sábio. Nós devemos fazer a nossa parte, economias e etc. Regra áurea das finanças, não ir além das receitas. Tenha o dinheiro, depois gaste. Deus nos ajude a colocar em prática. Então quando precisamos, eu coloquei aqui, algo além de nossas capacidades, como por exemplo, previsão de um futuro desconhecido. Teve um certo momento na nossa vida que a gente tinha que escolher entre 3 missões. E queridos, as 3 missões precisavam muito da gente. É algo assim pelo trabalho, pela necessidade, era gritante. E a gente pensava, meu Deus, se a gente deixar de ir para lá, e aquelas pessoas? Senhor, se a gente deixar de ir para lá, e aquelas lá? O que a gente faz? E lá em Campo Grande tem as famílias, tem isso, tem aquilo, o que a gente vai fazer? Aí, meus queridos, não adianta raciocínio, você faz, você escreve, né? Pontos positivos, negativos, escrevi tudo com a minha esposa, mas entramos em jejum e oração, clamamos ao Senhor, verificamos as impressões que vinham à nossa mente, mas esperamos pela providência de Deus e ela nos guiou ao melhor. E se por acaso Deus não respondesse, teríamos que decidir baseado naquilo que nós tínhamos de evidência. Senhor, estou tomando quantas vezes numa comissão, quem participou de comissão sabe como que funciona, a gente tenta tomar a melhor decisão baseado naquilo que tem de informação, mas deposita para o Senhor aquilo lá, Senhor, esse foi o planos humanos, o melhor que a gente pôde. Não é segundo a tua vontade, o Senhor tem autoridade para mudar, e clamamos para que o Senhor faça isso, pois queremos a sua vontade. Tiago fala, né, nós não devemos fazer planos assim, ano que vem vou para lá, vou fazer isso mostra a independência, né, porque não sabemos o que vai acontecer conosco. Então Deus conhece o futuro, sabe se estaremos vivos ou não, por isso tem momentos que precisamos realmente de um claro se diz o Senhor. E mesmo assim, pode ser que Ele fique em silêncio, querendo nos ensinar alguma outra lição. O que devemos fazer antes ou depois, ou durante, quando a gente busca uma vontade de Deus específica, como num caso desse? Verifique se a resposta já não é uma vontade revelada na Bíblia ou no Espírito de Profecia. Tem muitas coisas que ele nem sabe. Eu tenho uma experiência que eu vou contar no final, mas existe aí muitas pessoas até que entendem que é da vontade de Deus, receberam ali confirmações, é uma experiência toda por trás, que um dinheiro, milhões, de uma repatriação, de que vai vir do exterior, e as pessoas creem, às vezes mais nisso do que na própria palavra. É impressionante. E a gente crê dessa maneira e já está falando para outros ministérios, olha, vou te dar 1 milhão, vou fazer isso, você entra com, algum dos casos você entra com 200 e você vai ganhar 2 milhões. Queridos, existe texto de Ellen White que já fala sobre isso, acontecia a mesma coisa no tempo dela, já está revelado, devemos ficar atentos a essas coisas. Segundo, consulte o dever. Eu estava querendo fazer um curso de corretor,
me senti impressionado, já não sabia se era impressão de Deus, impressão minha, do diabo, já não sabia mais, mas eu pensei, se eu me concentrar nisso aqui agora, o meu dever principal, que eu já tenho certeza, esses dois não dá. Quem sabe um outro curso, mas esse no momento eu não podia, porque eu estaria negligenciando deveres maiores, eu entendi que não era vontade de Deus. O que faria Jesus em meu lugar? Em cada passo devemos pesquisar sobre isso, entender sobre isso, e para isso é necessário estudar sobre a vida de Jesus, de maneira profunda, não só de maneira rasa. Analise suas necessidades. Por exemplo, eu vou decidir, eu preciso para o curso fazer uma faculdade. Senhor, você quer que eu fazer uma faculdade agora? Mas querido, você já pensou numa escola missionária antes? Como poderia ser bom para você? É tão necessário. Quantos amigos meus, achando que era da vontade de Deus, escolhem um curso e saem da igreja, saem da fé, porque aquilo que ali tem é muito para a mente. Quer comentar? Pode comentar. Sim, um comentário, assim, uma experiência bem próxima de mim, né? Não exatamente em relação à decisão de vida, mas há quase uns 20 anos atrás, na igreja que eu frequentava, houve uma pessoa que estava envolvida num movimento desse, e em outra igreja, né? E depois veio para a nossa igreja e começou a se envolver, uma pessoa assim, muito espiritual, uma pessoa que tinha uma comunhão muito profunda com Deus, e começou a atuar num ministério específico, e ele tinha uma assistente, né, vamos dizer assim, associada, que era uma mulher, e o relacionamento deles começou a se tornar-se mais profundo em função da missão da igreja. Os dois eram casados, tinham filhos, mas nesse relacionamento tão profundo com Deus e um com o outro, eles começaram a desenvolver sentimentos um pelo outro. Até que se tornou uma coisa pública, eles foram abordados, e ao serem abordados, eles mostraram pela Bíblia que Deus tinha revelado a eles que eles deviam estar juntos. E foi assim uma coisa muito difícil, foi um momento muito difícil na nossa igreja. Na época eu fazia parte da comissão da igreja, então eu acompanhei de perto o caso, porque você estava assim enfrentando uma situação que obviamente ia contra a lei de Deus, mas eles tinham certeza que Deus havia se revelado através da sua palavra também, para que eles estivessem juntos. Infelizmente aconteceu o relacionamento entre eles, inclusive uma criança veio ao mundo por causa desse relacionamento. E eu me lembro assim que o pastor, de uma forma muito sábia, perguntou para eles, depois de tudo ocorrido, né? Deus revelou para vocês também o que vai acontecer com esses filhos, que agora vão viver num lar destruído? E foi aí então que eles perceberam que realmente eles não estavam fazendo a vontade de Deus, que eles haviam sido enganados por essa compreensão errada de como Deus responde às nossas orações, né? Então, essas decisões são muito difíceis e muito perigosas quando nós realmente não temos o assim diz o Senhor diante de nós para nos ajudar a resolver. Uma pessoa conhecida, muito amável, também aprecio muito a vida dessa pessoa, da verdade presente, se tornou homossexual e na sua experiência disse que tem muito mais relacionamento com Deus agora do que antes vivia sobre um fardo, e que agora ela realmente tem uma experiência profunda com Deus. Queridos, a gente vive tempos muito perigosos, muito obrigado. Quem tiver mais participação vai ser importante para acrescentar. A gente vive em tempos muito perigosos. Primeira coisa, verifique na Bíblia, Deus está preparando um povo, está no grande conflito, um povo que viva do assim diz o Senhor, da palavra de Deus, dos conceitos, não de algo que você sentiu e viu que era a resposta de Deus. Não é isso. O que fazer antes? Tá, mesmo assunto. Acho que... tá. Então tá, raciocine em espírito de oração e com jejuns também, porque decisão é importante jejum, a mente ficar limpa para entender melhor ali o que você quer entender da vontade de Deus.
usando os princípios, saúde, finanças, moral, família, necessidade, palavra do cristão. Se eu já tinha me comprometido, eu vou voltar atrás. Continue na palavra do cristão. Lógico, não estou falando aqui de relacionamento, porque Ellen White fala que até que você tem um compromisso, até um dia antes do casamento você pode terminar, não é disso que eu estou falando. Mas que sabe de um negócio, você se arrependeu. Eu ouvi aqui uma experiência, um amigo foi vender algo, que nem sabia o preço, e quando colocou a venda, outra pessoa falou, eu quero. E depois eu descobri que estava vendendo muito barato, mas continuou naquilo que tinha já combinado. Então, tudo isso é importante numa decisão, a gente analisar tudo isso. Ellen White fala que médicos têm que ter boa saúde. Senhor, será que o senhor quer que eu faça medicina? O que está no coração? Você tem boa saúde? Pode aguentar isso? Não tem? Quem sabe o seu chamado seja outro. Analise suas motivações e desejos com sinceridade. As falsas e reais necessidades. Como é difícil a gente fazer isso, queridos. E compare, com a parte racional. Por que eu quero trocar de carro? Por que eu quero comprar um celular? Por que eu quero ir, por exemplo, aconteceu comigo, que eu quero ir para o Wildwood? Eu queria, tá bom, senhor, eu vou ser missionário? Você quer que eu seja missionário? Eu vou ser. Mas eu quero ir para o Wildwood, Estados Unidos. Depois eu pude perceber que isso estava no meu coração, o meu sonho de conhecer. E quando Deus fechou as portas através do visto, algo que estava certo para nós, a gente foi pego de surpresa e falou, meu Deus, e agora? Deus aí mostrou um outro lugar pela sua providência, nos levou a um lugar, e lá nesse lugar uma outra pessoa nos chamou, apresentando ser missionários lá em Minas Gerais, um lugar isolado, sem glórias, sem nada, Deus estava nos provando. Busque conselhos de pessoas mais experientes. Ellen White fala quando vem uma nova luz. É conselho de Deus, queridos. Quando vem uma nova luz. E não estou falando, não é nova luz, não é isso. Mas quando vem aquela coisa, nossa, não fala para ninguém. Isso aqui os líderes não sabem. O que Ellen White fala? Busque, cumpra a vontade de Deus. Ela fala o quê? Coloque para pessoas experientes, experimentadas na fé. Aí a gente pega e mostra para as pessoas que a gente sabe que vai querer falar aquilo que a gente pensa. É um desastre para a gente. Ouça opiniões, mas também não as considere como a voz de Deus. Tem os dois limites. Temos que ouvir conselhos, mas nem sempre os conselhos serão aquilo que pode ser da vontade de Deus para nós. Veja as evidências que Deus já te deu. Por exemplo, você vai comprar um carro, Senhor, qual carro o Senhor quer que eu compre? E aí você vai lá e leva ao mecânico, deu um problema, mas Senhor, teu preço está muito bom, mas já tem um problema grave. Então analise as evidências. Um defeito de caráter grave num pretendente, está lá e você descobre um defeito assim, opa, peraí, não, mas ela vai mudar, ela está querendo. A gente pode ser enganado nessas coisas também. O Senhor abençoou especialmente alguns com uma experiência que os tem habilitado a ser sábios conselheiros. Sejamos humildes, temos que ter um espírito dócil de querer aprender. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 11, 14. Ellen White falando, respeita, ao outro lado, o exagero, respeita a autoridade humana e o conselho de meus irmãos, mas não posso confiar inteiramente neles. Ouçamos conselhos, filtramos, oremos, analisemos. Em alguns momentos a gente vai ter que ceder, ainda mais quando a gente é subjugado a um líder. Ou mesmo assim nos portar diante, eu tive que me portar diante de uma situação que eu sabia que se eu agisse diferente, seria pecado, isso pela palavra, estava escrito ali um princípio que eu tinha que me posicionar, e aí foi difícil, mas Deus queria que eu fizesse assim. Então há momentos para se posicionar, há momentos de se submeter. Bom, aqui não vou ler esse texto, mas aqui está falando da gente não tornar o conselho como a voz de Deus, a gente tornar a nossa mente tão dependente, porque a gente tem medo de assumir a responsabilidade. Ellen White fala que Tiago White tinha que assumir o dever de tantas pessoas, porque as pessoas não conseguiam assumir os deveres por si próprias, com medo de errar, com medo de cometer erro. O orgulho não deixava as pessoas experimentarem as situações difíceis e tomar a responsabilidade para si. Perceba que a vida é muito mais do que apenas, deixa eu ouvir aqui, Senhor, não, é realmente Deus querendo experimentar um povo, produzir um povo que realmente seja dependente, mas seja pensante. Deus quer líderes, queridos, na sua obra, capazes. Deus sempre irá responder claramente, falamos aqui, não, às vezes Deus quer nos ensinar a lidar com as consequências de uma decisão. Já conheci pessoas que Deus não mostrou se deveria casar com X ou com Y, fez todas as análises. As pessoas eram
todas aprovadas, diante de todas aquelas análises profundas, sabia dos pais, tudo, mas chegou um momento que teve que tomar uma decisão e Deus não respondeu. Por quê? Depois que tem problema lá no casamento, Senhor, foi o Senhor que me respondeu isso. A culpa é de Deus, né? Prova absoluta não é dada. A descrença que exige perfeito conhecimento nunca cederá à evidência que Deus se agrada em dar. Ele requer de seu povo uma fé que repose sobre o peso da evidência, não sobre o perfeito conhecimento. Você consegue entender que tem momentos que a gente não vai ter a certeza e temos que caminhar mesmo assim, realizar mesmo assim, tomar decisões mesmo assim, e isso me surpreende, pessoas que para tudo têm uma resposta clara de Deus, e já assim, não, Deus me respondeu. Mas irmão, não, Deus já me falou, e você não tem nem o que discutir, não tem nem o que falar. Isso é perigoso demais, perigoso demais. Nem sempre Deus deseja nos responder naquele momento. Conheci um amigo que queria ser missionário, teve que esperar durante 7 anos para Deus dar, então, o chamado missionário. Chamados a viver fora do ideal. Isso aqui é mais difícil. Vamos ver alguns exemplos. Ellen White, profeta do Senhor, foi chamada a ficar longe do filho, e era o dever da mãe, e o dever à voz de Deus. E ela queria ficar com o filho, e Deus falou, se você ficar com ele, dessa maneira, ou seja, negligenciar o trabalho, Deus falou que ia tirar o filho dela. E agora? Outra situação, Moisés, para cumprir a missão, teve que ficar quanto tempo longe da esposa? Você percebeu que só depois de meses, se não dizer anos, eu não sei quanto tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo, Moisés teve que ficar longe da esposa? Vamos ver o que mais aqui. Agora sobre minha vida também. Uma situação difícil que aconteceu, porque lá em Israel tinha 1 ano de lua de mel que eu casava. Não ia para o exército, nem para a batalha, ficava só em casa, trabalhando nas coisas de casa. Era 1 ano de lua de mel. E Deus, quando a gente saiu da lua de mel, Deus nos chamou para a missão. E nós vivemos em um quarto, dividindo um banheiro com pessoas desconhecidas. Não tinha nem chave na porta, para quem já estava recém-casado. E aí? O que dizer dessas situações difíceis? Queridos, nessas circunstâncias não ideais, é necessário muita cautela. E Deus está me chamando a trabalhar agora por pessoas de madrugada. O preço virá. Entenda que isso é um sacrifício. Não, eu vou fazer para Deus, Deus vai... O tempo que eu dediquei não vai voltar. Não vai voltar. Aquilo que eu poderia ter vivido nos primeiros anos com a minha esposa, de maneira numa casa, tudo, não vai voltar. Nós entregamos para Deus como um sacrifício. Mas hoje nós entendemos que aquilo que Ele nos deu, uma prova concreta, providência, pela palavra, no momento certo, pessoas mandavam um texto, uma experiência assim, bem, não vou falar sobrenatural apenas, mas distinta. Era para um chamado especial, de uma situação específica, que tem as suas consequências, mas a gente entende que foi a melhor coisa que Deus deveria ter feito na nossa vida. Para Ellen White, ela tinha uma missão que, olha só o quanto a gente é abençoado pela obra dela. E Deus cuidou sim do filho. Teve consequências? Não tenho conhecimento sobre esse caso. Mas com certeza que filho não deve sentir uma falta da mãe. E Moisés longe da esposa? Não é perigoso? Hoje, nas escolas missionárias, se eu estou na comissão, eu já sou voto contra para qualquer aluno que queira vir sem a esposa e ficar lá 6 meses. Não vamos aceitar. Viver em situações fora do ideal. Então, nesses casos, queridos, realmente, jejum, oração, Bíblia, Espírito de profecia, buscar ao Senhor, precisa ser claro. Se Deus chama a viver algo fora, não estou falando aqui de, que nem ali a irmã citou, se casar, pecado, não estou falando de pecado, por favor, coisas que não são em si pecados, mas que, por exemplo, a questão de Ellen White, é uma profeta, só se Deus me chamasse para ser profeta, porque eu não vou fazer isso, prefiro ir até o final, ou Deus vai mostrar claramente de que maneira, das maneiras que nós vimos, de outras maneiras. Deus pode mandar sonhos? Pode, mas isso vai ser a base da minha experiência. Vou buscar isso. Deus pode levantar mais um profeta? Pode,
Mas, querido, temos 110 mil páginas do Espírito de Profecia e nem fazemos uso. Por que Deus vai ficar jogando fora a luz à toa assim? E Ellen White fala que o que Deus deu a ela é para levar o povo até a Canaã celestial. Por isso temos que conhecer. Mesmo, muitas vezes, eu vi uma situação, Deus me chamando para um trabalho que não era o meu talento, mas era para aperfeiçoar outro talento, e o que eu mais amava fazer, Deus não me deu. Podemos tirar ou não do contexto o texto da Bíblia, por exemplo, para obter resposta? Esse texto é importante. As verdades mais claramente reveladas na Escritura Sagrada têm sido envoltas em dúvidas e trevas por homens doutos que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparecem na linguagem empregada. Estes homens são falsos ensinadores. Foi essa classe que Jesus declarou: errai vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. Tá, vamos parar por aqui. Como você me explica uma situação? Uma moça tinha acabado de terminar por Jesus um relacionamento. A pessoa tinha falado: escolhe Jesus ou a mim. E aí ela estava sentindo muita falta dessa pessoa, mas ao mesmo tempo ela estava conhecendo uma outra pessoa, cristã, devota a Deus. E aí, não foi isso, não estava ainda conhecendo a outra pessoa. E do lado dela estava o celular, não lembro se era o direito ou o esquerdo, e do outro lado estava a Bíblia. E aí ela estava orando a Deus, pedindo a Senhor, o que eu faço? Aí eu não lembro exatamente o texto, mas tem um texto que fala mais ou menos assim, é algo, só para parafrasear para vocês entenderem a história, não vá para a direita, vá para a esquerda, algo assim. A pessoa leu aquele texto, logo depois recebeu uma mensagem do ex, que, né, não era da vontade de Deus, e do outro lado estava a Bíblia, e do outro lado, então ela entendeu isso. O que dizer dessa experiência? Era no início da fé da pessoa. É de Deus ou não? Quem somos nós para falar, queridos? Eu não quero aqui atrapalhar a experiência que você teve com Deus, mas eu quero dizer sobre o perigo de fazermos de todas as nossas decisões dessa maneira. Deus quer nos responder de maneiras mais profundas, Deus quer nos ensinar a viver pela fé, Deus quer nos ensinar a viver pela palavra de Deus, os princípios na mente, e em momentos sim, Ele pode responder de maneiras distintas, mas eu sou contra o tirar do contexto o texto, apesar de que eu não vou dizer que Deus nunca possa fazer isso, porque Deus arranjou o jumento para falar com o ser humano. Então a gente muitas vezes não entende a misericórdia de Deus de permitir-nos certa situação por causa do nível espiritual. Até mesmo eu tenho um testemunho no gravado, que hoje muitas coisas eu já não faria, mas naquele momento, na minha experiência, foi importante, foi real, e eu creio que foi de Deus. Mas eu basear todas as minhas respostas durante toda a minha experiência da mesma maneira, cuidado, é perigoso. E se vocês vão entender o porquê, tem aqui textos para isso. Bom, o que não é tirado do contexto, por exemplo? Nós estávamos orando sobre o chamado missionário, e eu lendo a Bíblia, e Deus sempre me respondeu bastante pela sequência da lição da Escola Sabatina, os textos do Espírito de Profecia. Mas ali, a gente falando sobre a história de Abraão, eu falei, quero ver lá no Patriarcas e Profetas, e ali um texto sobre um chamado missionário. Nossa, tocou muito meu coração, e eu creio que Deus me respondeu naquele momento. Então, Deus, isso não é tirado do contexto. Você está ali vendo a história do jovem rico, e você entende que você precisa também fazer um sacrifício para Deus, ou você tem um outro ídolo, que talvez não seja o dinheiro, então você extrai aquilo como resposta. Isso não é tirar do texto do contexto. O que é tirar do texto do contexto? Primeiro, duas formas. Deixa eu abrir aqui, onde eu abri, Deus falou comigo. Ou então, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui eu tenho. Ó. O que é tirar do contexto? Eu vou orar do Senhor, devo eu sair dessa situação que eu me encontro, do trabalho, aí eu vou ler a Bíblia, leio a vida do filho pródigo que saiu de casa, eu tenho que sair de casa também, tenho que sair do trabalho. Eu interpreto assim. Isso é fazer uma gravidade no texto. Que insegurança depender disso.
de formas aleatórias, mesmo que muitas vezes possam ser que dê certo, entre aspas, né? Depende, não vou aqui engessar alguma coisa. Deus usa de misericórdia? Pode usar? Pode, mas não faça disso a base da sua experiência. Repito várias vezes para que fique gravado. Então vamos falar sobre métodos aleatórios. Porque isso é ou não é método aleatórios? Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Onde eu abrir, Deus está falando comigo. Deixa eu pegar aqui. Não, Deus vai falar comigo dessa maneira. A primeira pessoa que entrar nesse ambiente, se ela tiver, a primeira pessoa que vier falar comigo é a pessoa que eu tenho que casar. Se passar aquele carro na rua é porque Deus quer assim. É assim que Deus quer se comunicar conosco? Tirar sortes para escolher líderes da igreja não faz parte do sistema de Deus. Isso não é tirar sorte? O carro que passar, não tenho fé em lançar sortes. Temos a Bíblia, temos na Bíblia um positivo. Assim diz o Senhor, quanto a todos os deveres da igreja. Eu diria aos irmãos, membros da igreja, lede a Bíblia com muita oração, não procureis humilhar os outros, mas humilhai-vos a vós mesmos diante de Deus, e lidai benignamente uns com os outros. Lançar sortes para os oficiais da igreja não está no plano de Deus. Chamem-se homens de responsabilidade para escolher os oficiais da igreja. Ellen White, em muitos momentos, ela ficava triste porque ela indicava algumas pessoas, e essas pessoas eram infiéis depois de um tempo naquilo que estava fazendo, e a culpa vinha sobre ela. As pessoas, está vendo, a irmã Arte que indicou. O fato da gente indicar uma pessoa naquele momento que está apta, não quer dizer que a pessoa nunca mais poderá errar. E outra, está vendo que Deus quer que a gente... O que os irmãos têm que exercitar? Análise. Vamos escolher a pessoa, vamos selecionar nomes para fazer parte da comissão, por exemplo. Como é a vida? Como são os filhos? Como ele se porta diante dessa situação? Vamos fazer uma entrevista, vamos fazer perguntas. É isso que Deus quer, análise. E por que seria diferente na minha escolha? Analise. Eu poderia jogar sorte, eu poderia toda vez falar com Jesus e ele me responder. Meu amigo, nós não estaríamos sendo desenvolvidos, seríamos sim muito dependentes. Deus quer que sejamos dependentes, não estou ensinando ao contrário disso, mas existe um equilíbrio entre dependência e também a questão de serem pensantes e desenvolvidos. O que Timóteo fala? Que Deus quer nos transformar em homens completos até a estatura de Cristo Jesus, que tenham a mente de Cristo, que saibam tomar decisões como se fosse Cristo tomando a decisão. Teve uma entrevista, isso aqui vale a pena a gente conversar. E essa entrevista, eu não vou ler tudo aqui, ela foi uma mulher lá falar com Ellen White, falando que o marido dela tinha se disposto a dedicar 60% do que ganhava, do que ganharia dos seus empreendimentos de negócio, se desse certo. Então ele prometeu aí um dinheiro grande para a obra, 60%. E ele fazia o seguinte, ele deseja, era a vontade do coração dele, ter a direção do Senhor em tudo o que faz, e decide os seus negócios, e todos os assuntos, não só os negócios, mas todos os assuntos relativos à sua vida diária, lançando sorte. Seu método é jogar uma moeda por alto. E ele fez negócios de terras bem-sucedidas e foi capaz de transformar milhares de dólares nessa obra. Deu certo. Vários momentos ele fez isso, jogou a moeda para o alto, decidiu e ganhou milhares de dólares. Quem falaria que essa experiência não estava correta? Olha que profundo isso. Isso é muito sério. Talvez a gente tenha tido um sonho. Talvez nós tenhamos uma impressão, Deus me respondeu tão claro, olha o ministério que eu tenho agora por causa da resposta, eu não posso deixar de crer que isso dá certo. Deus pode ter sido misericordioso, pode ser que sim, parte de verdade, não sabemos, mas olha só, que Deus quer que nós aprendamos então, daqui para frente, pelo menos. Ok, ela apresentou isso, que esse era a situação. E ele fala, olha só, o conselho de seus amigos não tem influência sobre ele, pois tem certeza que é guiado pelo Senhor. Meu Deus, quantos estão nessa mesma experiência? Senhor, tenha misericórdia. E é verdade, todo mundo acreditando que está sendo guiado por Deus e ninguém está errado em nada. Todo mundo crê da maneira certa, está ali no Espírito de Profecia, e todo mundo usa o Espírito de Profecia, a Bíblia é uma briga em todos os sentidos. É complicado, estamos vendo tempos difíceis. Então vamos ver o que Ellen White fala. É um método aleatório, que Deus não aprova. Para os homens que sugerem esses testes,
que surgiram esses testes, desculpa, isso aqui foi traduzido no Google Tradutor, estava em inglês, eu disse, não. As coisas sagradas que dizem respeito à causa de Deus não devem ser tratadas por tais métodos. Deus não nos instrui que devemos aprender sua vontade dessa forma. Esqueçam os métodos aleatórios, queridos. Deus não quer nos responder dessa maneira. E aqui, nesse aqui, pesquisem lá no aplicativo de Ellen White, eu acabei de me esquecer qual que é a sigla para isso, mas não é livro, isso aqui é algum panfleto, cartas não é, mas algum periódico, testemunhos especiais, pode ser mesmo. Então, aqui mostra aquilo que eu falei sobre, ela conta a experiência dos exemplos de mineração, onde foi envolvido vários irmãos com a promessa de ganhar muito dinheiro e como isso desviava a mente das pessoas da verdade. Mas eu vou deixar isso para outro assunto. Será que isso nos fornecerá experiências que glorificarão a Deus, para que decidamos qual é a vontade de Deus, jogando um cartão, uma moeda e observando como ela cai? Não. Testes como esse estragam a experiência religiosa de quem adota. Todo aquele que depende de tais coisas para orientação precisa ser reconvertido. Mas os discípulos não fizeram isso? E eles estavam certos? Deu certo, mas estavam certos? Não sei. Aqui nós temos essa revelação de hoje que nós não devemos adotar isso em nossa vida diária. Está aqui revelado. Não é a base que Deus quer que nós façamos. Porque no dele dava certo também. Deus pode ter agido com misericórdia com os discípulos. E aí pergunta, mas irmão White, ele ora antes de jogar a moeda, isso não faria diferença? Nenhuma diferença. Os fanáticos de quem eu falei sempre oravam quando passavam por aquelas terríveis experiências no estado de Maine. Este plano leva a confiar no que o humano pode fazer. O que queremos não é menos do poder de Deus, mas mais. Queremos uma solenidade que virá somente dos Deus do céu. Então, trabalhemos de acordo com os seus ensinamentos divinos. E pedir sinal, queridos. E pedir sinal. Estamos chegando ao final. Gideão pediu sinal. Gideão pediu sinal para tudo que ele fazia em todos os momentos da vida, era a base da experiência dele, sinais. Não, ele só veio um teste de sinal, quando ele foi chamado para uma missão terrível e espantosa, por assim dizer, libertar o povo de Israel de uma situação dificílima. E aí ele se sentiu incapaz e pediu um sinal, e Deus atendeu aquele sinal. Sinal do servo de Abraão, percebe que aqui não foi método aleatório, no caso dele foi, mas não no servo de Abraão. Ele pediu um sinal a Deus de que a mulher que desse água para ele, para os camelos, seria a mulher de qual seria escolhida para casar com o filho de Abraão. Mas o que do Isaac? Mas perceba que ele não testou métodos aleatórios. O teste dele foi com caráter. Se você quer casar, faça que nem eu fiz. Sabe o que eu fiz? Um dia, para casar, eu fiz um teste. Senhor, eu amo ver eu falando com Deus, eu amo ver esses vídeos, sermões poderosos, e eu quero alguém que tenha interesse por essas coisas, gosto de conversar sobre essas coisas. Então, a mulher que realmente demonstrar interesse, vai ser uma pessoa, não é a pessoa que eu já vou decidir, mas é uma pessoa que eu vou me dedicar para conhecer mais. Porque só decidir eu acho arriscado demais, eu não aconselharia ninguém a fazer isso. A pessoa que se interessar, essa eu vou casar. Não, eu vou dar o primeiro passo. Depois você dá outros, que ainda pode não ser a vontade de Deus. Mandei para uma moça lá que eu estava interessado. Vou ver. Não viu. Mandei para outra, depois de um tempo. Nada também. Quando eu mandei para a Inara, no outro dia ela respondeu, comentou, demonstrou total interesse. E hoje estamos casados. Deu certo. Deus tinha me impressionado através de um sermão. Impressões na mente. Deus tinha me impressionado com um pensamento de que eu deveria levar caderno na igreja para anotar os pedidos. E também me impressionado que eu deveria ir para a igreja nos cultos de quarta-feira. E eu vi, acho que o testemunho do Michelson Borges, que ele contava que acho que conheceu a esposa dele num culto de quarta-feira, se não me engano foi ele, posso estar errado. E aquilo ali eu falei, mas Senhor, eu não quero ir para procurar alguém. Eu já estava com dificuldade, agora eu não quero ir com a motivação errada, mas vamos lá, me ajuda a ter a motivação certa. Cheguei lá, pela providência, olha, entenda só, impressão, tá? Pela providência,
Naquele dia eu sentei num lugar, vi a Inara entrando, ela sentou perto, e o pastor falou, Marlon, cuida desse grupo aí, fazendo favor. E tinha vários grupos, e nós estávamos no mesmo grupo, pela providência de Deus. Percebem? Deixei claro? Em pensamentos, na mente, impressões. Providência. E se não me engano, eu tinha ouvido em alguma palestra sobre essa questão de anotar pedidos, pela palavra. Adotei aquilo ali que Deus tinha me dado. E aí eu já estava com pedido, eu já tinha feito algumas semanas de anotar os pedidos, e a Inara fez um pedido, e eu anotei o pedido da Inara, um pedido importante, difícil. E aí depois de um tempo, passou ali uns dias, e aí eu fui atrás da Inara, adicionei ela no Facebook e fui perguntar a respeito do pedido. Lógico, né? Tinha outros interesses aí no meio. Mas aí, então perceba, e através disso ali eu conheci a primeira vez que eu falei com ela. Foi a primeira vez. Então, através da impressão, através da palavra, através de obedecer coisas que você nem imagina que vai ter consequências. Um caderno de oração, ir na igreja no culto às quartas-feiras, e Deus deu bênçãos ali que eu nem podia imaginar. Assim Deus fala conosco. Qual o perigo de pedir sinal? Gente, e se por acaso falta fé? Falta fé em nós. Vai lá, então pede um sinal. A gente geralmente faz assim, Senhor, se o Senhor quer que eu faça isso, que é o que a gente quer, e ajude a passar um carro aqui na frente nos próximos 5 minutos, mas se o Senhor não quiser, que caia um meteoro do céu. Percebe que é desequilibrado? Por que não pede o contrário, então? Aquilo que a gente quer, coloca o mais difícil. E aquilo que a gente não quer, coloca algo simples. Mas não dependa disso, queridos. Eu estou falando só para refletir, mas não dependa disso para descobrir a vontade de Deus. Ops, derrubei aqui. Tomar limitação de Deus. Se a gente, Senhor, se por acaso acontecer tal coisa, aí eu vou fazer. Queridos, e se Deus não quer que aconteça tal coisa, você está limitando a Deus, expanda isso. Um sinal, às vezes, pode limitar a ação de Deus. Isso aqui de limitação, só para ficar mais claro, esse negócio de limitação a ação de Deus, pode ser que você peça sinais. Senhor, se o Senhor quer que eu vá para este lugar, que aconteça isso. Senhor, se o Senhor quer que eu vá para aquele outro lugar, aconteça isso. E se Deus não quer nenhuma das duas? Você pediu 2 sinais. E se Deus quer uma terceira, quarta, quinta? Eu não faço mais isso. Mas se chegasse em situações como de Gideão, onde Deus me chamasse para ser um presidente da igreja, digamos, e eu não sei se era da vontade de Deus, quem sabe aí poderia pensar, e se Deus não me respondesse de outra maneira, porque está na Bíblia, aconteceu, mas não para depender disso. Métodos aleatórios não é da vontade de Deus. Tornar algo muito aleatório e deixar os elementos básicos que já estudou de como conhecer a Deus. Se eu sempre depender de sinal, ou sempre depender de só abrir a Bíblia e Deus já me responder, eu não vou exercitar a análise correta dos princípios, eu não vou exercitar tudo aquilo que nós já vimos aqui. Tá? Dever e privilégio. Agora, para finalizar, queridos, tanto no culto público como na oração particular, temos o privilégio, acho que tem mais alguns textos, mas temos o privilégio de nos curvar de joelhos perante Deus. Por que não? A pergunta que eu faço, por que não? Por que não orar de joelho? Qual a razão que nos leva a orar de maneira diferente? É importante nós refletirmos. Não quero dizer que não haverá situação onde estamos ali numa situação que não vai ser apropriado ajoelhar, onde vai sujar a roupa, e etc. Não, como Ellen White fala, não precisamos sempre estar de joelhos enquanto andamos, podemos levantar a voz a Deus andando no carro, cozinhando, tomando banho. A gente pode falar com Deus de maneira respeitosa, mas podemos falar com Deus em pensamento, a falar, mas precisamos entender que na Bíblia, aqui eu não vou ler os exemplos, mas os discípulos, Jesus, Paulo, Daniel, tudo fala aqui sobre se colocar de joelhos. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por um sentimento de sua infinita grandeza, de sua presença. A hora e o lugar da oração são sagrados, porque Deus ali se encontra, e o manifestar-se reverência em sua atitude e maneiras, o sentimento inspira essa reverência, se tornará mais profundo. Santo e tremendo é o seu nome, declara o salmista. Ao proferir esse nome, os anjos velam o rosto, só de proferir o nome de Deus. Com que reverência, pois, devemos nós, caídos e pecadores, tomá-lo nos lábios. Qualquer movimento que tire a santidade da oração do lugar, ou também
da experiência religiosa, está errado. Deus é santo, mas, queridos, nós também não somos tão longe de Deus que a gente precisa de um santo para interceder entre nós e Jesus. Podemos nos achegar pela fé diretamente a Deus, não é nem um extremo, nem outro extremo. Agora estamos chegando no final. O preço, uma vez que a gente conhece ali a vontade de Deus, ou não temos plena certeza de tomar a decisão, a gente é tímido naquele sentido de tomar, enfrentar a situação, levar as consequências nas costas. O que acontece geralmente? Aqueles que não agem quando Deus os chama, mas esperam por uma evidência mais convincente, uma oportunidade mais favorável, darão nas trevas, porque a luz será retirada. A evidência dada um dia, se rejeitada, pode nunca mais voltar. A seriedade de entender a vontade de Deus. Você percebe que nem sempre estará claro. Então esses movimentos falam que tudo é claro, é simplesmente Deus vai te falar, você vai ouvir a voz de Deus dessa maneira banal, sempre, em todas as ocasiões. O que eu faço com esse texto? O que eu faço com outros textos? Mas falamos da guia de Deus. Se você não entendeu, volte para trás, assiste de novo. O preço da evidência rejeitada. Por negligenciar e uma vez atender o chamado do Espírito de Deus e sua palavra, quando a obediência envolve uma cruz, muitos têm perdido muito. Quanto eles nunca saberão, até que os livros sejam abertos no dia final. Desejaria que todos os meus irmãos e irmãs lembrassem que a coisa séria é entristecer o Espírito Santo. Olha, quando que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando este é entristecido, e que este é entristecido quando o instrumento humano procura dirigir-se a si mesmo e se recusa a entrar no serviço do Senhor, porque a cruz é muito pesada ou muito grande o desprendimento. Lembremos de que nosso trabalho, ainda que não o tenhamos escolhidos, deve ser aceito como se tendo escolhido por Deus para nós. Seja ele agradável ou não, temos obrigações de cumprir o dever que nos se apresenta. Às vezes Deus escolhe, aí a gente não está gostando, está difícil, o chefe é complicado, é nervoso, e está ali na obra de Deus, fazendo a obra que Deus te chamou, aí você começa a achar que eu preciso ouvir a voz de Deus de novo. Vem uma dificuldade, já quer fugir. Queridos, se Deus te chamou, Ele vai te chamar para sair um dia. Se Deus te chamou para entrar, Ele vai mostrar o outro lado também. Devemos abandonar nosso lugar designado, e é o último texto, os últimos textos. Como um exército bem disciplinado, cada soldado tem um lugar determinado, e dele requer-se que desempenhe a sua parte em contribuir para o poderio e perfeição do todo. Assim, o obreiro de Deus tem parte a fazer, parte que lhe é determinada na grande causa de Deus. O homem ou a mulher que abandona o lugar que Deus lhe confiou, a fim de agradar a inclinação, lá eu vou ganhar mais, ou lá eu vou estar melhor, e agir de acordo com o seu próprio plano, encontrará decepção, porque escolheu o próprio caminho em vez do de Deus. Já vi muitas vezes a minha natureza querendo sair do lugar onde eu estava convivendo, porque ali demonstrava os meus defeitos de caráter, e eu não gostava de vê-los, eu queria fugir daquilo, mas se eu fugir daquilo, qual vai ser a minha esperança de vencer os defeitos de caráter? E é nos revelado que defeito de caráter é pecado. Deus quer que nós, passo a passo, vençamos cada um deles pelo poder dele. Deveríamos, porém, temer abandonar a obra que nos foi confiada, designada. A menos que o Senhor, olha só, claramente indique o nosso dever a servir em outro lugar. Muitos estão impulsivamente se afastando, olha isso, das oportunidades e deveres atuais, e indo para um campo mais amplo. Lá vou ser mais reconhecido. Às vezes nem enxergamos isso que está em nosso coração. Continuando. Imaginam que alguma outra posição acharão menos dificuldades para obedecer à verdade. Será que esses textos não podem se dirigir a nós? Será que Deus não quer nos falar conosco? Alguns não se submeterão à plena de Deus. Quando ela passa sobre eles, e a superfície é irregular e alterada, eles se queixam desse trabalho severo e estrito, querem fugir da oficina de Deus para que seus defeitos permaneçam imperturbados, parecem estar dormindo inconscientes de sua condição. Sua única esperança, porém, é estar onde suas deficiências de caráter
podem ser corrigidas e detectadas. Queridos, para terminar com essa história, eu e minha esposa recebemos o chamado por Deus de abandonar aquilo que nós mais queríamos, uma vida normal na cidade, ganhando bem, casados, tendo tudo, muitas coisas nós teríamos, para a vida missionária. Ao chegarmos na vida missionária, a minha esposa, sempre acostumada com as coisas do bom e do melhor, de onde ela veio, encarou numa situação difícil, um lugar complicado, simples demais. Chegou um momento que ela queria sumir dali. Ela chorava, e eu, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu vim para o lugar certo? A gente combinou o dia, amor, Deus nos trouxe até aqui, vamos orar. Vamos sair do carro só quando Deus nos dará a paz. E lá a gente chorou, clamou a Deus. E ela estava odiando aquele lugar. E a partir daquela oração, quando ela abriu o coração a Deus, mesmo não sendo a vontade dela, ela submeteu a Deus e eu também. A partir dali, as coisas começaram a tornar coloridas. Ela começou a fazer amizade, começou a gostar do lugar. E hoje a gente morre de saudade, sabe por quê? É o L'Espérance do Brasil. Um lugar tão magnífico, mas que no começo, por causa dos nossos defeitos, a gente não apreciava a beleza daquele lugar. E era mais simples no começo. Muitas vezes Deus quer nos fazer passar por experiências difíceis. E será a vontade de Deus. Mas, queridos, lembremos desses textos. Cresçamos. Ah, Senhor, o Senhor me vendeu como escravo no Egito. Ah, Senhor, o Senhor me colocou na prisão. José não fez isso. José aceitou, continuou fiel, fazendo o melhor que ele podia. E Deus pôde colocar num cargo de responsabilidade. Deus vê em nós o que nós podemos nos tornar por meio de Cristo e nos leva à experiência para crescermos para a honra e glória do seu nome e servi-lo a Ele aonde Ele quer que seja grande ou não para os homens, mas é grande para Deus. Vamos orar? Que Deus nos ajude a aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Eu preciso me aprofundar mais nesse relacionamento, convidar mais o hóspede celeste para estar presente no meu lar, na minha vida, contemplar mais a Ele, falar mais do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, ser o centro de nossa conversação. Isso é um coração convertido. Senhor, Pai querido, ensina-nos a orar. Senhor, falamos sobre tantos assuntos aqui. Ensine aqueles que estão ouvindo e a mim também, do que é o certo, do que é o errado, que isso fique claro na nossa mente, que possamos, pelo seu poder e o Espírito Santo, detectar as ações do inimigo de Deus e rejeitar aquilo que, mesmo em sua sutileza, nos faz desviar da fé, da verdade, daquilo que o Senhor espera para os seus filhos. Vivemos uma época humanista, a gente quer colocar o humanismo, o eu, a satisfação pessoal em nossa experiência religiosa, o sentir ao invés de crer, o tocar ao invés de acreditar, o banalizar a santidade do culto e da adoração. Hoje não se tem muito respeito. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, somos pecadores. Nós estamos cegos, Pai, nos decolírio. Estamos cheios das nossas justiças, achando que o Senhor fala a nós, somos superior ao irmão que não recebe essas revelações especiais. Então, Pai, precisamos da sua justiça, nos vista, tira esse manto podre na nossa própria justiça. Querido Deus, nos dê o ouro, porque precisamos da fé verdadeira, que crê que o Senhor pode fazer todas as coisas, até mesmo ressuscitar alguém dos mortos, mas que submete-me mesmo que o plano do Senhor seja a morte para nós. Nos dê uma experiência profunda, real com Deus. Ajuda-nos a entender qual é o lugar que o Senhor quer que nós nos ocupemos. Pai querido, tantas pessoas estão no erro. Pai, será que nós estamos no erro? Que possamos analisar cada aspecto da nossa vida, chegar realmente sem nenhum ponto de esconder nenhum ponto de Ti, abrir o coração totalmente a Ti, aprender que o Senhor é um Deus que quer ouvir os seus filhos, que possamos nos tornar também estudantes da palavra, ter os princípios na mente, a Bíblia na mente, que possamos abandonar esses filmes, essas músicas, que tanto nos faz a querer coisas sensacionais,
e o claro, assim diz o Senhor, já não é interessante para nós. Por favor, Pai, a tua igreja precisa de ti. Levantemos, Pai, nos ajude a levantar e se posicionar ao lado da bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Em nome dele que oramos. Amém.